muito bom poder louvar o nosso Deus, exaltar o seu grandioso nome, dizer que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, embora estejamos falando sobre o quanto somos parecidos com Pedro, e Pedro é o reflexo da humanidade que, infelizmente, por vezes espelhamos, mas o quanto de fato precisamos parecer de fato e de verdade com Cristo Jesus, este que é o nosso Mestre. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse momento de edificação pela palavra. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de, nesta hora, nos reunirmos com os nossos irmãos para sermos edificados por meio das canções, das orações, por meio da palavra do Senhor que será pregada. Fale conosco, Deus, precisamos te ouvir. Encha-nos com o teu Santo Espírito, quebranta-nos, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta série, então, com o título Somos Pedro, nós já vimos até aqui, pelo andamento das próprias exposições, a ordem cronológica dos acontecimentos com a vida do apóstolo Pedro. Pedro foi chamado por Jesus à beira-mar, registrado isso em Lucas capítulo 5, passa a seguir o Senhor Jesus, vê muitos milagres, e quando chega então no capítulo de número 10, ele vai ser chamado pelo Senhor, comissionado na condição apostólica. No capítulo 14 de Mateus, Pedro vai ser provado juntamente com os outros discípulos na tempestade. No capítulo 16 de Mateus, foi o capítulo que o pastor Daniel expôs para nós na semana passada, Pedro sendo questionado por Jesus sobre quem, na opinião dele, Jesus era. E Pedro responde muito sabiamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida, Jesus fala que escolheu Pedro para ser o líder entre os apóstolos. A sequência da exposição de Mateus, falando sobre a vida de Jesus e relatando também sobre os acontecimentos com os discípulos, nós veremos na sequência do capítulo 16 que Jesus vai começar a falar sobre a sua morte, sobre os acontecimentos terríveis que viriam a partir do momento que ele chegasse em Jerusalém. E quando Jesus fala para os discípulos que ele seria morto, que ao chegar em Jerusalém ele padeceria o sofrimento da cruz, Pedro então abruptamente fala: Senhor, não faça isso, não passe por este processo tão duro, tão difícil, por favor, não vá. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, arreda-te, Satanás. Pedro, você é para mim pedra de tropeço. Seguindo o texto e a narrativa, você tem então Jesus falando agora com os seus discípulos a necessidade de cada um tomar a sua cruz. Jesus havia entendido e falado do seu ministério com os seus discípulos e agora alertava esses discípulos que cada um deveria tomar a sua cruz e carregar. O que nós vemos então até aqui é que Pedro era alguém muito próximo do Senhor Jesus. Caminhou com o Senhor Jesus, testemunhou muitos milagres, ouviu os ensinamentos de Cristo. E no ponto em que nós chegamos é mais um desses momentos de intimidade com o Senhor que Pedro vai viver. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Nós faremos a leitura do verso 28 até o verso 36. Lucas 9, do 28 ao 36. Lucas capítulo 9, verso 28, leremos até o verso 36, diz assim a palavra de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, e o que o texto está dizendo é sobre o discurso de Jesus, sobre cada um tomar a sua cruz e carregar, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar.
E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. A se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Jesus, Pedro, Tiago e João sobem ao monte. Depois de Jesus discursar sobre a sua morte, depois de Jesus repreender Pedro pelo pronunciamento dele e em tentar frear Jesus de cumprir o seu propósito, depois de Jesus falar duramente sobre a necessidade de cada um dos seus discípulos tomarem a sua cruz e carregar, Jesus convida esses 3 discípulos, esses 3 homens que já caminhavam há muito tempo com ele, que já tinham visto muito dos seus milagres, que já tinham ouvido dos seus ensinos, e Jesus os convida para um momento de maior intimidade, para um momento de maior comunhão, de maior dedicação, de maior empenho espiritual. Essa é uma história relatada também por Mateus e Marcos. Mateus e Marcos, no entanto, não relatam o porquê Jesus subiu ao monte, mas Lucas fala. Jesus sobe ao monte juntamente com esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar. Mas algo nos chama a atenção. No relato que nós acabamos de ver, apenas Jesus está orando, os discípulos não. Jesus está orando no momento da sua oração, no momento da sua dedicação pessoal, de intimidade com Deus, de busca pelo Senhor, de fortalecimento espiritual, porque Jesus sabia o que iria enfrentar quando chegasse em Jerusalém. Jesus tem o seu aspecto transfigurado, muda. A expressão transfiguração é essa, é uma mudança de estado. Um rosto normal, vestes normais, passam agora a serem resplandecentes. O rosto brilha. A sua roupa, o texto de Marcos é registrado que fica mais alvo, mais branco, que nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de torná-la branca como ali então naquele momento estava. No meio daquele episódio espetacular, impressionante, de algo acontecendo de extraordinário vindo da parte de Deus para este Cristo que clamava e orava, 2 homens aparecem. E os 3 evangelistas concordam em dizer que aqueles homens eram Moisés e Elias. Diz o texto de Lucas que nós lemos que eles aparecem em glória. Significa dizer então que não eram fantasmas, mas já era o aspecto destes homens que em glória eles viriam. A glória que será revelada também em nós, quando após a morte e a volta de Cristo Jesus, recebemos o corpo glorificado. A ideia é que não mais teremos este corpo que padece das angústias do pecado, das marcas da queda, da doença, da mortalidade, mas teremos um corpo glorificado. É em glória que aparece o corpo de Elias e Moisés. Não está falando de reencarnação. O texto não está falando de fantasma. O texto está falando de homens de verdade que viveram nessa terra, que no caso de Moisés experimentou a morte aqui, e Elias, embora tenha sido arrebatado aos céus,
crê-se que sim, em algum momento ele passou pela morte do corpo terreno, para então receber este corpo em glória. E o que temos aqui é o corpo de Moisés e o corpo de Elias, ou a pessoa própria de Moisés e Elias, num corpo em glória, num corpo glorificado, num corpo à semelhança do que também nós teremos quando Cristo voltar e nos ressuscitar dentre os mortos. É nessa condição, não é uma mesa de espiritismo, não é um evento de mediunidade que está acontecendo ali. É a condição já vislumbrando a nós daquilo que acontecerá conosco. O cristão, ele crê que a vida continua após a morte. E ele crê que essa vida alcançará o seu apogeu na volta de Cristo, quando ressuscitarmos dos mortos e vivemos então, passarmos a viver então eternamente num corpo glorificado. É muito importante nós fazermos essa ressalva, para que nós não imaginemos aqui que o que estivesse acontecendo fosse qualquer tipo de mediunidade ou de encontro espírita. Não é isso. O texto é claro em dizer que eles aparecem em glória. É o corpo glorificado que teremos adiante, que para Elias e Moisés, em alguma medida, eles já estavam experimentando, ou talvez até mesmo na totalidade desse corpo glorificado, que eles já estavam desfrutando. E diz o texto que eles conversam. A lucidez para Moisés e Elias. Eles entendem o que está acontecendo ao redor deles. Eles sabem quem é Jesus. Eles falam de acontecimentos do tempo presente. Eles falam sobre a partida do Senhor Jesus. Falam sobre a morte do Senhor Jesus, aquilo que ele teria que encontrar e enfrentar em Jerusalém. E no meio desta conversa, enquanto tudo isso está acontecendo, o rosto de Cristo brilha, as suas roupas estão alvas, brancas, mais do que qualquer outro lavadeiro poderia deixar e colocar. Homens de Deus, Moisés e Elias aparecem ali, corpo de verdade, gente de verdade, não são fantasmas, não são espíritos, são pessoas. Em glória, a glória de Deus para o corpo ressurreto. Começam a conversar e falar com Jesus, um evento extraordinário. Mas como estavam os discípulos? Diz o texto, que eles estavam premidos de sono, cheios de sono, cambaleando de sono, cochilando. Enquanto algo extraordinário acontece aos olhos deles, eles estão meio que ali pescando, não estão entendendo a grande oportunidade que Deus está dando para eles. Ao mesmo tempo, eles estão perto de um acontecimento que nenhum outro ser humano havia visto, presenciado, mas tão distantes daquela realidade, tão distantes daquele cenário. Mas em algum momento, Pedro percebe que o que está acontecendo é algo maravilhoso, é algo extraordinário. E diz o texto, na medida que então se separam Elias e Moisés da pessoa do Senhor Jesus, Pedro faz uma proposta para Jesus: Senhor, não deixa esses homens irem não, chama eles, vamos cá, vamos fazer uma tenda, 3 tendas, a gente faz uma tenda para o Senhor, a gente faz uma tenda para Moisés, a gente faz uma tenda para Elias, e ficamos aqui então. A coisa está tão boa, o momento é tão importante, está tudo tão maravilhoso, fiquemos aqui, fiquemos sobre esse monte, passemos os nossos dias por aqui. Mas o texto diz que Pedro não sabia o que estava falando. O texto nos diz que Pedro fala besteira, não entende nada do que está acontecendo. Ele vê, ele está perto, mas ele não tem entendimento do que tudo aquilo significa. Enquanto assim falava, enquanto Pedro estava com esta ideia, aproxima-se uma nuvem, encobre aquele lugar onde eles estão. E uma voz de dentro da nuvem diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. Os discípulos estão atemorizados, diante da voz do próprio Deus falando, eles tremem de medo. A nuvem se dissipa, a voz se cala, Elias e Moisés já não estão mais ali, Jesus e os discípulos estão somente. Mateus e Marcos relatam que Jesus fala a eles: não comentem nada do que vocês viram aqui, ainda não é chegada a hora. E Marcos vai dizer que não comentem até que o Filho do Homem se manifeste após a ressurreição.
porque ali, depois disso, iniciará o ministério de vocês. O que nós aprendemos com esta história? O tema do nosso sermão nesta noite é tão perto, mas tão distante. Tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão distante de uma intimidade com Ele. Tão perto de Deus, tão perto de um acontecimento extraordinário, mas ao mesmo tempo tão distante, com falta de entendimento. E como é o tema da nossa série de exposições, nós somos semelhantes a Pedro. Estamos tão perto da religiosidade, mas tão distantes de Deus. Estamos tão perto da Escritura, mas tão distantes de um entendimento acerca dela. Ouvimos tanto falar de Deus nos cultos, na televisão, na internet, no Facebook, mas ao mesmo tempo estamos tão distantes do Senhor. A semelhança de Pedro, também nós somos assim. Ouvimos de Cristo, vemos os milagres de Cristo acontecendo na vida dos outros, mas ainda assim estamos distantes. Estamos cheios de muitas igrejas lotadas, mas com pessoas vazias. Igrejas apresentando Deus, mas pessoas sentadas vazias deste Deus, carentes deste Deus. Estamos diante de um cenário de muita emoção, mas de pouca comunhão. Era algo extraordinário que estava acontecendo. Era um êxtase espiritual, porque era um evento extraordinário. Mas havia uma falta de comunhão, intimidade e entendimento. Eu quero expor então esta temática tão perto e também, mas tão distante, em 3 pontos. O primeiro, estamos perto da religião, mas distantes da intimidade. O segundo, estamos perto do religioso, mas distantes do entendimento. O terceiro, o que devemos fazer para ficar mais perto de Deus? Vejamos então cada um deles. Primeiramente, o texto nos mostra homens que estavam perto demais de todo um cenário religioso, mas completamente distantes de intimidade. Eles estavam fisicamente perto de Deus, o Deus encarnado, Jesus, mas estavam longe da intimidade com Ele. Observe, eles estavam no lugar certo? Sim. Eles foram levados por Jesus ao monte, é o que o nosso texto diz. 8 dias depois de falar essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Eles estavam no lugar certo. Intimidade com Deus em toda a terra não seria experimentada em um outro lugar naquele momento, senão naquele monte. Porque naquele monte o Senhor estava, naquele monte o próprio Pai falaria, naquele monte Moisés e Elias, profetas e o representante da lei iriam estar, iriam falar. Eles estavam sim no lugar certo para ouvir, entender, ter intimidade com Deus, mas estavam dormindo, cochilando, distantes. Eles estavam com o líder certo, na companhia de Jesus. Ninguém melhor para falar das coisas de Deus do que o próprio Deus. Mas o que eles estavam fazendo? Cochilando, quase que dormindo, desatentos, distantes, no lugar certo, com a pessoa certa, mas não estavam tendo intimidade e comunhão com Deus. Eles estavam diante de acontecimentos extraordinários, mas muito distantes de tudo aquilo, muito alheios a todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Observe o que o nosso texto diz: e aconteceu que enquanto ele, Jesus, orava, a sua aparência, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram. Por que isso aconteceu só com Jesus? Porque só Jesus estava fazendo a coisa certa no lugar certo. Só Jesus estava buscando verdadeiramente o Pai. Só Jesus estava em oração. Os discípulos estavam a dormir. Por isso que Jesus experimenta algo extraordinário, e os discípulos ficam como meros espectadores. Por isso que Jesus vai vivenciar algo que é glorioso, enquanto os discípulos vão apenas assistir. Eles não estavam buscando ao Senhor. Para eles havia algo que era mais importante naquele momento: dormir, descansar.
Descansar de um dia talvez de trabalho, de um dia de atividades, de um tempo cheio de afazeres. Eles estavam ali prontos para descansar, mas não estavam prontos para relacionamento e intimidade com Deus. Enquanto Jesus orava, eles estavam a dormir. O sono para eles era mais precioso naquele momento do que a intimidade com Deus. Eles estavam perto, muito perto, no lugar certo, ao lado do líder certo, com os acontecimentos certos, mas estavam distantes. Assim é conosco. Por vezes nós estamos na semelhança do que estava Pedro. A gente vem à igreja, está perto de Jesus. A gente está cercado de líderes, homens crentes sendo usados pelo Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor fala, enquanto a igreja de Deus está com as portas abertas, enquanto Deus nos deixa a sua palavra de formas mais distintas para nós nos aproximarmos dele, enquanto Deus nos dá tempo para dedicarmos à oração, à leitura da palavra, nos dá recursos para conhecimento, aprendizado, nós, ao invés de olharmos tudo isso, nos valermos de tudo isso, aproveitarmos todo este tempo, nós ficamos distantes, cochilando, perdendo tempo com aquilo que não é importante. Valorizamos a coisa errada. Infelizmente, deixamos de ter comunhão, deixamos de experimentar coisas extraordinárias que Deus deseja fazer por nós. Infelizmente, essa é a realidade, não só de Pedro, mas nossa também. Também nós estamos perto demais de todo um ambiente religioso, mas não temos intimidade com Deus. Temos a Bíblia em casa, talvez 2, 3, 4, mas não lemos, falta-nos intimidade com Deus. Temos até tempo para isso, mas talvez não tenhamos a vontade para isso. Temos a oportunidade de cultuar, a porta da igreja aberta, um país que nos permite fazer isso, mas não aproveitamos para ter intimidade e comunhão com o Senhor. E perdemos muito com isso. Estamos perto de algo religioso, de algo belo que está acontecendo. Estamos perto de Cristo Jesus, estamos perto da sua palavra, mas não estamos entendendo nada do que está acontecendo por vezes. Atente então para o que Pedro fala. O verso então, de número 32, diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Eles estavam vendo a glória de Deus revelada em Jesus. Estava ali diante do olho deles. Estava ali diante do olho de Pedro. Mas Pedro não entendia quem era Jesus. E por que nós afirmamos isso? A proposta de Pedro, ela é um tanto quanto estranha. Vamos fazer 3 tendas. É bom estarmos aqui. Uma tenda de Moisés, uma tenda de Elias, uma tenda de Jesus. O que Pedro fez? Colocou em pé de igualdade Moisés, Elias e Jesus, como se os 3 fossem igualmente iguais. Não! Até podia ter uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, mas para Jesus tinha que ser algo diferente, porque Jesus era muito superior a Moisés e Elias. Pedro estava diante de homens de Deus grandiosos, e Pedro era um judeu. Pedro sabia a importância de Moisés. Pedro sabia a importância e representatividade de Elias diante dos profetas. Mas Pedro coloca Elias e Moisés no mesmo pé de igualdade de Jesus, como se Jesus tivesse sido também tão somente um líder tal qual foi Moisés, ou como se Jesus tivesse sido um profeta tal qual foi Elias. Mas não, Jesus é um profeta superior a Elias, Jesus é um sacerdote, um líder superior a Moisés.
Pedro estava perto de Jesus, caminhou com Jesus, foi provado por Jesus, viu os milagres de Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, mas ainda não sabia dizer a distinção entre Jesus e Moisés, entre Jesus e Elias. Por vezes nós também estamos próximos, ouvimos falar de Jesus o tempo todo, mas não entendemos quem Ele é. Pedro não entendeu o significado de tudo aquilo. Ele propõe a Jesus o seguinte: fiquemos aqui, é bom estarmos aqui. Mas quando nós observamos os versos anteriores a estes que nós lemos, veja aqui no verso de número 31, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, falavam daquilo que iria acontecer com Jesus, falavam da morte dele, falavam da missão maior de Jesus vir a este mundo, dar a sua vida pelos pecadores. Mas Pedro não captou isso. Elias, Moisés e Jesus estavam conversando. Talvez uma providência de Deus para Jesus, alguém que pudesse consolá-lo. Mas naquele momento em que falava-se da partida de Jesus, do ministério de Jesus, de que o quanto antes ele tinha que descer daquele monte, ir para Jerusalém, cumprir a missão que o Pai havia dado para ele, Pedro propõe outra coisa: fiquemos aqui. Não entendeu nada do que estava acontecendo. Ele achou que aquele ali era um encontro de bate-papo. Ele achou que aquele ali era um momento tão gostoso que já era o vislumbre do que se viveria na eternidade, que já havia chegado o tempo de desfrutar e não o tempo de agir. Pedro não entendeu o propósito daquilo. Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Para que nós compreendamos o porquê desta passagem na Escritura, observe o final do nosso texto. O verso 35 diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Escutem a ele, escutem as suas palavras. Por que apareceram ali Moisés e Elias e não Davi, por exemplo, que também foi um grande homem, e não Abraão, o pai da fé? Por que a figura de Moisés e a figura de Elias? A forma mais comum de se resumir a Escritura até aquele tempo era por meio das leis e dos profetas. A gente vê isso com muita clareza no relato de Rico e Lázaro. Está lá o rico angustiando no inferno, e vem então a voz de Abraão dizendo: eles têm a Moisés e os profetas. Eles têm a lei, eles têm a profecia, eles têm a Escritura. Tudo o que de Deus se pode saber havia sido revelado por meio da lei e por meio dos profetas. Moisés e Elias são ali a representação de todo o Antigo Testamento, de toda a Escritura revelada, de todo o desígnio de Deus revelado para o homem até aquele momento. Junto com a outra figura, Jesus, a revelação maior de Deus. Entendamos isso observando, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado por meio dos pais. Onde se relata os pais, ou quem relata o que Deus disse aos pais? Moisés. Havendo Deus outrora falado, falou aos pais, falou pelos profetas, mas agora nos fala por meio de Jesus. Ele que é a expressão exata do ser de Deus. O que estava acontecendo ali era o momento em que o Pai estava dizendo: ouçam Ele, tal qual vocês ouviram as leis, tal qual vocês ouviram aos profetas, tal qual vocês deram ouvido a Moisés, deram ouvido a Elias, ouçam também o Filho, porque Ele agora brilha, resplandece, a minha glória está nele, e Ele está revelando tudo aquilo sobre o qual Moisés e os profetas haviam anunciado. Mas Pedro não entendeu isso. Pedro achava que o propósito maior de tudo aquilo ali talvez fosse servi-lo. Talvez Jesus estivesse chamando eles para premiá-los com uma noite agradável, com um bom papo, uma boa conversa e coisas lindas acontecendo. Pedro não entendia
aquilo que Deus queria revelar. Deus queria revelar algo muito superior. Eu me revelei por meio das leis em Moisés, por meio dos profetas. Agora eu estou me revelando na pessoa e na figura de Cristo Jesus. Por isso que o seu rosto resplandece, por isso que a sua roupa brilha, é branca, alva, porque Ele é especial, porque Ele é o meu filho, é o meu eleito. Pedro não entendeu quem era Jesus, comparou ele com Moisés e Elias. Pedro não entendeu o que estava acontecendo ali. Para ele era só uma noite especial, mas para Deus não. Para Deus era o momento de falar: a revelação de Jesus é tal qual, ou superior, ou a conclusão daquilo que a lei e os profetas anunciaram. Pedro não entendeu a missão de Jesus. Ele queria ficar, mas Jesus tinha que ir para Jerusalém para morrer. Pedro não entendeu a sua própria missão. Lembra o que o pastor Daniel falou na semana passada? Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Há um propósito maior para você, Pedro. Lembre-se do que nós pregamos já aqui. Pedro, você será pescador de homens. Pedro, não é para você ficar em cima do monte, não é para você ficar desfrutando antes da hora. Há muitas almas a serem salvas, muitos homens a serem pescados. A igreja ainda precisa avançar. Pedro, você tem uma missão. Mas Pedro não entendia. Pedro queria desfrutar daquele bom momento. Irmãos, olha que coisa interessante. Nós somos Pedro. Tudo que eu disse nesse ponto foi aquilo que estava acontecendo com Pedro, a confusão na cabeça dele. Agora veja como isso é uma grande realidade também entre os cristãos. A Bíblia está sendo lida, os louvores cantados, o culto acontecendo, mas as pessoas não estão entendendo. As pessoas não entendem a Cristo, porque não buscam conhecê-lo na medida do que a Escritura revela sobre Ele. As pessoas não entendem aquilo que Deus quer e deseja fazer por meio do culto, da pregação. Estão confusas, tal qual o apóstolo Pedro. Pedro estava ali pensando que todo aquele acontecimento, que tudo o que estava ali de extraordinário e de bom acontecendo era para servi-lo. Por isso façamos uma tenda, fiquemos aqui, vamos curtir. Quero ser servido por esse banquete espiritual extraordinário. É assim que infelizmente muitos vêm à igreja, não para serem adoradores de forma ativa, mas muito mais para serem servidos daquilo que a igreja pode lhes oferecer. Estamos num aspecto ou dentro de um cenário, de um cosmos religioso, mas não entendemos as coisas. Não à toa então recebemos não adoradores, mas consumidores do Evangelho. Não pessoas que querem vir ao culto para servir, mas para serem servidas. Pessoas que não estão querendo encontrar um lugar onde poderão dedicar a sua vida e o seu serviço a Deus, mas que querem encontrar um lugar onde se sintam bem, porque estão na mesma confusão do apóstolo Pedro. Pedro não estava interessado em ver o que Deus queria tratar com ele e mostrar para ele. Pedro estava interessado em ficar em um lugar onde ele estava se sentindo bem. É a mesma confusão de muitos crentes. Eu não quero uma igreja pequena, onde eu tenho que servir, abrir, limpar, cuidar. Eu quero uma igreja grande, com espaço confortável. Eu quero um espaço onde os meus filhos vão se sentir bem, onde eu vou me sentir bem, onde o culto será agradável, onde a linguagem é acessível a mim. Nós estamos na mesma confusão de Pedro, olhando as coisas extraordinárias que Deus está fazendo e desejando fazer por meio de nós, mas entendendo como se Deus estivesse fazendo para nós, para nos servir, para nos agradar, para que nós ficássemos sentados, assistindo e desfrutando de um banquete, como que contemplando em tendas as coisas extraordinárias que Deus faz. Infelizmente, somos Pedro, tão perto de Deus e de coisas extraordinárias que Ele está fazendo, mas sem entendimento. A semelhança de Pedro, não entendemos a lição de Cristo. Quantos são aqueles que estão buscando Cristo, a missão da qual não é a mais importante para ele?
Por que você está atrás de Cristo? Por que você está atrás de Jesus? Que eu quero cura, que eu quero prosperidade, eu quero a riqueza, eu quero me livrar dos meus problemas. Cara, você não entendeu. Você está igual Pedro. Você está vendo Jesus lá, mas não está entendendo a missão dele. Você está querendo que ele fique em cima do monte cuidando da sua vida, das suas contas, do seu casamento, da sua família, dos seus interesses, daquilo que lhe faz bem. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar o perdido. Ele precisava descer do monte, padecer na cruz. Nós precisamos entender esta mensagem de Jesus, que não veio para nos servir com as coisas deste mundo, mas veio para nos trazer a redenção por meio da cruz. É por isso que nós devemos buscar a Cristo. Senhor, eu quero te buscar para ser liberto dos meus pecados. Precisamos ter um entendimento melhor sobre a missão de Cristo. A semelhança de Pedro, não entendemos a nossa missão. Pedro queria ficar ali, não queria sair. Infelizmente nós queremos ficar aqui, não queremos sair para falar de Cristo. Infelizmente, somos Pedro. Estava tudo tão gostoso, eu imagino que deveria ser algo espetacular. Imagina, é o que eu quero fazer também um dia. Chegar no Novo Céu, Nova Terra, encontrar João Calvino, John Knox e conversar com eles. Vamos falar, vamos bater papo aqui, vamos falar de teologia, vamos falar de Deus, vamos falar dos primeiros acontecimentos. Encontrar Moisés e falar: vamos, Moisés. Encontrar Adão e falar: Adão, fala para mim como é que era, como é que foi. Eu também quero isso, e vai ser muito gostoso, vai ser maravilhoso. Receber na minha casa grandes homens de Deus e falar sobre Deus, sobre a Escritura com eles, vai ser bom demais. Mas isso não é para ser vivido aqui, no presente tempo. Isso está reservado para nós em um outro momento. É hora de descer do monte e proclamar Jesus. É hora de descer do monte e falar sobre a salvação. Mas o que nós preferimos fazer? Vamos ficar na igreja, porque aqui é mais gostoso. Vamos marcar um churrasco. Vamos marcar uma tarde de comunhão. Vamos marcar um futebol com os crentes. Porque isso é melhor. É mais gostoso. Vamos pegar o violão, cantar coisas bonitas. E a gente esquece que a nossa função enquanto igreja não é fazer uma bela tenda aqui e aqui ficar, mas é sair e proclamar. Essa falta de entendimento alcança o nosso coração na nossa individualidade e nos alcança também enquanto organização. Façamos templos cada vez maiores, cada vez mais luxuosos, com poltronas cada vez mais confortáveis, com equipamentos cada vez mais modernos. Façamos tendas e fiquemos aqui. E quanto maior, melhor, mais bela, mais sofisticada, mais confortável, mais agradável for essa tenda, aqui fiquemos ainda mais. Por isso que muitos não descem do monte para pregar o Evangelho onde é necessário, para investir esses recursos na plantação de igrejas, em campos missionários. A gente vai criando tendas e vamos confortavelmente ficando, parando, estagnando. A Bíblia diz que Pedro falava, mas não sabia o que estava dizendo. E infelizmente, a gente começa a ver as coisas extraordinárias de Deus e entendemos tudo errado. Entendemos como se tudo fosse um serviço para nós. Entendemos como se o grande propósito de Jesus fosse cuidar dos meus interesses. Entendemos como se o grande propósito do nosso ministério fosse nos construir tendas confortáveis e ficarmos ali, nos deleitando de tudo aquilo. Não foi para isso que Deus nos chamou para estar perto dele. E infelizmente, irmãos, somos Pedro, e na semelhança de Pedro estamos tão perto do que é religioso, mas tão distantes de uma intimidade com Deus. Dormimos, cochilamos, consideramos como precioso outras coisas. Estamos tão perto, vendo coisas tão extraordinárias, mas entendendo tudo errado e aplicando tudo errado. Falta-nos entendimento. Qual é o resultado para esse coração que nada entende?
Verso 34, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Quando falta intimidade e entendimento, só nos resta o medo. Pastor, eu estou apavorado. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou desesperado. Se falta intimidade com Deus, se falta vida de oração, se falta busca incessante ao invés de ficar valorizando o que aos nossos próprios olhos é precioso, se falta uma busca por conhecimento, por entendimento da Escritura, então a única coisa que vai sobrar no nosso coração é medo. Deus desejando que nós obedeçamos, que nós avancemos, que nós cresçamos na graça e no conhecimento dEle, mas a gente fica preso com medo de dar passos maiores, de ir além. Senhor, nos dê mais intimidade, comunhão contigo, entendimento dos planos e dos propósitos do Senhor, para que nós sejamos mais corajosos, mais ousados em tudo aquilo que fizermos, tanto na nossa individualidade como também enquanto igreja. Porque se a igreja entender que é tempo de nós descermos um monte e falarmos de Cristo Jesus, nós seremos mais ousados na evangelização, na plantação de igrejas. Mas pastor, está muito difícil tocar 2 congregações mais a sede. Se nós entendemos que o tempo é esse, de proclamar Cristo, teremos 10, 15, 20, 30, 40, 50 igrejas, com dificuldades, com lutas, mas com coragem, porque temos intimidade com Deus, entendimento da missão de Cristo, entendimento da nossa missão, entendimento do tempo que estamos vivendo, para que a glória de Deus resplandeça por meio das nossas vidas, do nosso ministério, da nossa igreja, em nome de Jesus. Eles não brilharam, não resplandeceram, nada aconteceu com eles, porque faltava intimidade, faltava entendimento. O que devemos fazer então para ficar mais perto de Deus? O nosso texto nos orienta. Creia primeiro naquilo que o Pai está falando. Lucas não diz, mas Mateus e Marcos falam que antes ainda do Pai falar, este é o meu filho, é dito também, não temas. Não precisa ter medo. Ouça o Pai. E o que o Pai fala? Este é o meu filho. Este é o meu eleito. A ele ouvi. Quando Deus se reúne ali naquele lugar, Moisés e Elias, Ele está reunindo o Antigo Testamento, as leis e os profetas. O que Moisés e Elias fizeram foi justamente falar sobre o Cristo que viria. E o que Deus estava falando era o seguinte: olha, essa reunião é para isso. É para mostrar que toda a minha glória agora foi revelada nas leis, foi revelada nos profetas, e agora está sendo revelada de forma gloriosa, brilhando, resplandecendo no meu Filho, Ele que é a expressão exata do meu ser. O Verbo se fez carne então agora, e talvez nesse momento eu consiga entender por que João escreve isso lá no verso 14 do seu Evangelho, no capítulo 1. O Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória. Nós vimos, porque João era um desses que estava ali com Pedro, Tiago e Jesus. Nós vimos a sua glória, era a glória do Filho, do unigênito do Pai. Ouça o que o Pai diz sobre o Filho, creia nisso, e o temor vai passar, e a intimidade virá, e o desejo e a busca por entendimento virá. Ouça aquilo que a Escritura diz, as leis, os profetas, o próprio Filho revelado. João 5,39 nos diz: as Escrituras testificam de mim. Ouçam o que o próprio Pai diz: é o meu Filho, é o meu eleito. Mateus 3 diz, no momento do batismo do Senhor Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É o Filho eleito, é aquele que foi escolhido para cumprir a missão do Pai de restaurar a comunhão entre a criação e o seu Criador. Ouça a Cristo Jesus, a Ele ouvir. Dê ouvidos ao Senhor. Busque intimidade
com Deus. Busque entendimento, mas isso não vai acontecer através de uma busca mística, através de uma busca em transe, em repetições de mantras. Não é assim. Deus é claro em dizer como que isso era possível, como que era possível ter maior intimidade, maior entendimento. Vai orar e vai buscar ouvir aquilo que Cristo está falando. Assim vocês vão conseguir se livrar do medo e ficar perto, muito perto, de verdade, do Senhor nosso Deus. A nossa realidade, infelizmente, tal qual era de Pedro, é uma realidade de alguém que está perto, mas muito distante daquilo que Deus tem para nós. Quanto tempo você já tem na igreja? Quanto tempo você vem ouvindo falar de Jesus? Há quanto tempo isso está perto de você? Talvez pela sua mãe crente, que sempre te falou de Jesus desde pequeno, talvez pelos seus amigos, talvez no meio em que você foi criado, os colegas de serviço que passaram falando: há quanto tempo você já ouve falar de Deus, de Jesus, e ainda te falta intimidade? As coisas de Deus ainda te trazem sono, ainda te traz canseira, vir à igreja ainda é pesaroso, falar das coisas de Deus ainda é cansativo. Há quanto tempo você está perto, mas também tão distante de Deus? Há quanto tempo lhe falta entendimento? Você ouve, mas não entende nada. Não entende os propósitos de Deus para a sua vida. Não entende aquilo que Cristo fez por você. Ou não vive de acordo com esse entendimento. Há quanto tempo você está perto, mas distante? Deus te chama de um tempo diferente, por uma experiência de vida diferente. Deus quer que você suba no monte para ver a glória dEle. Mas faça isso por meio de uma busca em oração, por meio da leitura, ouvindo a voz do Senhor, a voz do Filho, ouvindo as leis, ouvindo os profetas, ouvindo a Cristo Jesus, para que você esteja perto, e muito, muito, muito perto mesmo do Senhor Jesus. Não distante, não vivendo uma religiosidade vazia, não simplesmente comparecendo. Lembre-se daquilo que nós lemos aqui na nossa liturgia. Ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Há quanto tempo você conhece Jesus só de ouvir, mas ainda não consegue ver esta glória, Ele resplandecendo e brilhando? Falta intimidade, falta entendimento. Será que você é capaz de dizer, como o salmista disse: Senhor, uma coisa eu peço a Ti e vou buscar, mais do que o meu sono e o meu descanso, eu quero estar na Tua casa, desfrutando de intimidade e comunhão com o Senhor, porque quão amáveis são, Senhor, os Teus tabernáculos. Há quanto tempo a sua alma já não suspira por estar na presença de Deus? Você está perto, mas ainda distante. Que é a realidade do que o salmista disse, que é a realidade daquilo que Jó viveu, seja uma realidade também em nossas vidas. Senhor, nós queremos Te conhecer, não de ouvir falar, mas queremos Te ver. Queremos de fato agora mergulhar no nosso conhecimento de Ti, ter um entendimento pleno daquilo que o Senhor deseja mostrar para nós, ter comunhão de verdade e ver coisas gloriosas acontecendo em nossas vidas. Encerro dizendo que a palavra transfiguração, que dá o título a esse trecho que nós lemos, é a palavra mudança, metamorfose. Deus deseja fazer mudança em nossa vida. Deus deseja fazer uma transfiguração de crentes distantes para crentes muito perto. Só tem um jeito de fazer isso: passa por meio de Jesus. É Ele que nos reconcilia com o Pai. É só em Cristo que nós vemos a glória do Pai. É só em Cristo que nós desfrutaremos coisas extraordinárias. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós fomos exortados por Ti nesta noite a ter uma vida não de aparências, não de um conhecimento superficial, mas uma vida de intimidade, de entendimento daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor faz. Oh Pai, muito tempo a gente já ouve falar de Jesus,
Quanto tempo a gente vem na igreja, cultos e mais cultos, dias e mais dias, e a nossa leitura da Bíblia ainda é pesarosa, falha, cheia de buracos, e a nossa vida de oração ainda é pequena, vergonhosa. Há quanto tempo, ó Deus, a gente ouve falar de Cristo, mas não tem comunhão e intimidade com Ele? Há quanto tempo, Senhor, a gente ouve tantas coisas, vê tantos milagres, mas não conhecemos o Senhor, não temos entendimento de Ti. Perdoa-nos, Pai. Senhor, nós somos parecidos com Pedro, mas a gente vê na Tua palavra que o Senhor fez algo especial com Pedro. O Teu Santo Espírito foi derramado sobre a vida dele, Pedro foi tomado pelo Teu Santo Espírito, o seu entendimento se abriu, e Pedro viveu para a Tua glória. Faça o mesmo conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Encha-nos com Teu Santo Espírito, quebranta o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê vida de oração, nos dê vida, ó Deus, de comunhão contigo, para que coisas extraordinárias aconteçam por meio das nossas vidas, para que a gente desça do monte e proclame de Cristo Jesus, onde quer que o Senhor nos enviar, em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Senhor, se há alguém aqui que ainda não deseja buscar ao Senhor, toca nesse coração, que essa pessoa veja urgência em se encontrar com Cristo, em ter entendimento e comunhão contigo, em estar perto, não distante, perto de verdade do Senhor. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada em Tua presença. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. Nosso culto está encerrado.